Deus seja sempre louvado. Hoje, dia 4 de outubro de 2024, Deus pôs no meu coração a sua palavra em Atos capítulo 9. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém, Senhor Jesus. Aqui está, meus irmãos, a palavra de Deus, a qual o Senhor pôs no meu coração. Deus conhece a necessidade e o que cada ouvinte precisa ouvir, o que nós precisamos ouvir pelo ouvir da sua palavra. E aqui, meus irmãos, Saulo perseguia a igreja do Senhor, consentiu a morte de Estevão e ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, o qual lhe deu cartas para Damasco. Ele pediu as cartas para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, que ele achava que era seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Só que quando ele estava no caminho de Damasco, uma luz, um resplendor o cercou, e ele caiu por terra. E só ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja do Senhor. Achava que servia a Deus por ser fariseu, por conhecer toda a lei. Mas, como ele mesmo escreveu aos Coríntios, que a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios. E ele pregava a Cristo crucificado. E Saulo ficou cego por 3 dias. E depois o Senhor Jesus enviou o seu servo ali, que orou sobre Saulo de Tarso. E as escamas caíram dos seus olhos. E foram abertos seus olhos. E ele teve a consciência de que aquilo que ele estava fazendo não era serviço a Deus, mas era uma perseguição. Muitas vezes as pessoas ficam presas, cegas pelo ódio, cegas em querer ver o mal de alguém, cegas em querer destruir a pessoa. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitos ficam cegos de ódio, rangem os dentes de ódio, de raiva. Uma atuação demoníaca age na pessoa, no coração dela, e cega, o inimigo cega, o diabo cega a mente das pessoas, coloca ódio no coração, como fez com Caim. Caim, o pecado está à porta, cumpre em você dominá-lo, mas já que Caim não dominou o pecado, Satanás pôs no seu coração e matou o seu irmão Abel. E Saulo achava que estava servindo a Deus, perseguindo a igreja do Senhor, ia lançar aqui na prisão. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas o Senhor Jesus disse que você vai ver, Saulo, o que é sofrer por meu nome. Por isso que Paulo foi preso muitas vezes em prisões, até quando ele foi para Jerusalém, aliás, quando ele foi para Roma, ali ele ficou preso por 2 anos dentro de uma casa que ele alugara, mas estava ali cumprindo prisão. Mesmo assim, ele pregava a palavra de Deus.
Por isso que Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, muitas vezes foi preso e lá ele ditava as cartas a qual eram escritas a revelação que o Senhor lhe dava para ele. Alguém que estava ali com ele escrevia, porque ele ficou cego, praticamente com um problema nos olhos. Ele enxergava, mas muitos dizem que o espinho na carne que Paulo tinha era nos seus olhos. Está lá em Gálatas que ele tinha algum problema na vista. Em outras passagens ele dizia, eu mesmo de próprio punho escrevo. Então algumas coisas ele escrevia, mas alguém as escrevia as cartas a qual ele ditava. E então ele perseguia a igreja do Senhor, um ódio, uma perseguição mortal. Mas o Senhor Jesus o cercou, um resplendor da luz do céu. A glória do Senhor Jesus, seu rosto que brilha como o sol do meio-dia, os seus olhos como chamas de fogo. Ainda hoje mesmo eu estava tentando olhar para o sol, não consegui. Nossos olhos humanos não conseguem olhar para o sol se não tiver um óculos. Imagina a luz do Senhor Jesus Cristo, o seu resplendor. A Bíblia diz em Apocalipse que ele é a lâmpada a qual alumiará as nações. As nações andarão diante da sua luz. Por isso que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é poder. Cristo tem todo o poder, o Senhor Jesus Cristo. O seu resplendor, um ser humano em carne e osso não pode contemplar. Por isso que nossos corpos serão glorificados. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, transformados em corpos incorruptíveis. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então esse resplendor que Saulo de Tarso viu, ele ficou cego. Não conseguiu. Ele foi cego por esta luz. E ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que te faça? Que queres que faça? E disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. O resplendor da luz do Senhor Jesus Cristo o cegou. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor aparece desta forma. Ele nos cega para o mundo. E aquelas paixões do mundo se vão. E depois Ele abre os nossos olhos para ver o bem, para ver aquilo que edifica. Ele coloca a fé no nosso coração. E os nossos olhos passam a ser abertos. Os olhos que antes eram fechados pelo ódio, fechados pelas paixões do mundo, eles passam a ser fechados para o mundo e abertos para Deus. Os olhos que viam o mundo, que viam o pecado, deixam de ver a tudo isso e passam a enxergar o outro lado da vida. E passam a contemplar a beleza e a formosura do Senhor. Um novo mundo, um mundo de perfeição, um mundo de luz. Um mundo que não tem mais a escuridão. O mundo da esperança, o reino invisível de Deus, a esperança da vida eterna, de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que estão cegas pelo inimigo não conseguem compreender isso. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, então não compreende estas coisas, porque os seus olhos estão cegos, só enxergam o que está diante dos seus olhos, as paixões deste mundo, porque o inimigo cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus, o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, a vida eterna. Porque, meu irmão e minha irmã ouvintes, o mundo de Deus não se resume a isso.
O reino de Deus não se resume a este mundinho ao qual nós vivemos. Esse mundo pequeno, passageiro. Nossos anos de vida passam rapidamente, nós voamos, como diz a palavra de Deus. Nossa vida é como um conto ligeiro. Talvez você, jovem, hoje esteja aí com seus 14, 15, 18, 20 anos, mas depois envelhece e a vida passa. E você tem ajuntado tesouro na terra, ajuntai tesouro nos céus. Lute pela vida eterna. Faça um concerto com o teu Senhor Jesus Cristo, porque tudo este mundo aqui passará. Estamos vendo novamente aí mais uma guerra que está se agravando no Oriente Médio, e parece que até os Estados Unidos estão entrando nesta guerra. Eles estão preparando aí o governo do anticristo. Primeiro vão criar um caos. Vão criar um caos no mundo para estabelecer a ordem, um governo mundial, um único sistema religioso, uma única moeda. E tudo isso é permissão de Deus, porque não acolheram o amor da verdade para se salvarem. E muitos serão enganados pelo anticristo, porque rejeitaram o Filho de Deus. Faça um concerto com o teu Deus, ouvinte, enquanto ainda há tempo, porque nós estamos vendo aí o que estão causando no mundo. Esta seca, né? Essas coisas aí que estão acontecendo no mundo, isso não é normal. Então faça um concerto com o teu Deus, porque tudo isso aqui vai passar, meus irmãos. Em Apocalipse diz que vai restar 1/3 parte das águas dos rios. 1/3 parte dos rios vai restar. 1/3 parte da humanidade, 1/3 parte do que é verde vai restar. Então faça um concerto com o Senhor Jesus Cristo, não adie mais. Não deixe para amanhã. Salve a tua alma, arrebata ela do fogo. Salva a tua alma, ouvinte. Arrebata ela do fogo. Se converta ao Senhor Jesus Cristo, não confie no homem. Não confie nos governantes da terra, mas confie no Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O seu reino é eterno, é um reino inabalável. Faça um concerto com o teu Senhor, salve a tua alma, ainda há esperança para você, porque daqui para frente, ouvinte, a coisa vai ficar pior. Daqui para frente vai ficar pior. O adversário está projetando um mal contra a humanidade. Sempre projetou. O intuito dele é arrastar as almas para o inferno. Como ele enganou 1/3 parte dos anjos. Milhões, bilhões de anjos foram enganados por ele. E estão condenados pelo tormento eterno por toda a eternidade. Estão condenados os anjos que se rebelaram contra Deus, que foram enganados por ele. Até Eva foi enganada, Adão e Eva foram enganados por Satanás, que usou a serpente, usou a cobra para falar, para enganar. Então hoje o adversário, o inimigo, está usando as pessoas, os governantes. O quarto animal, ao qual Daniel viu em Daniel capítulo 7, não terá misericórdia, será implacável. Apocalipse capítulo 13, o governo da besta. Ele viu subir, João viu, subiu do mar a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. O sistema mundial, o sistema de governo do iníquo, que está se estabelecendo. E o Senhor Jesus diz em Mateus 24 que haverá guerras e rumores de guerra. Haverá uma grande tribulação que será provocada pelo anticristo, pela perseguição, pela fome, pela espada, pela guerra. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados os dias.
A palavra de Deus está se cumprindo. E Saulo perseguia a igreja do Senhor, mas o Senhor Jesus converteu o Saulo de Tarso. E esteve ali 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E ele escreveu, o apóstolo Paulo, que o Senhor mudou de Saulo de Tarso para Paulo, escreveu 13 epístolas, 13 cartas, a qual o Senhor Jesus muito usou. E muitas vezes preso, apedrejado, padeceu, sofreu perseguições, padeceu fome, naufrágio, açoites, mas não negou o Senhor. E ele foi arrebatado ao 3º céu, diz a Escritura, em 2 Coríntios capítulo 12. Ele diz que ouviu palavras inefáveis, na qual não era lícito, não era conveniente que ele falasse das maravilhas que ele ouviu de Deus. Ah, meus irmãos, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai valer a pena, porque o Senhor lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem sofrimento algum. Porque valerá a pena. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais este mundo de guerras, de sofrimento, de dificuldade, de lutas, de tantas adversidades. Estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, os seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus pés são como latão reluzente. Oh, meu irmão e minha irmã, João viu o Senhor Jesus na sua glória, na sua majestade. Até Estevão, sendo apedrejado, viu o Senhor Jesus Cristo à destra do Pai. E até o profeta Isaías viu o Senhor Jesus assentado num alto e sublime trono. Este mundo, meu irmão, minha irmã, vai passar, mas o que está reservado para nós é eterno, é glorioso. Teremos nossos corpos transformados, seremos arrebatados pelo Senhor e estaremos suspensos no ar, com vestes brancas, com palmas nas mãos, louvando e glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai trocar, ouvinte, a tua salvação por um prato de lentilhas, por uma coisa perecível deste mundo? Faça um concerto com o teu Deus. Saulo perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele apareceu e cercou os seus caminhos. O Senhor está cercando os teus caminhos pela sua palavra. O resplendor da sua palavra está entrando no teu coração, está entrando na tua mente, iluminando a tua mente, te dando entendimento, clareza. Clareza, Deus está te dando clareza para compreender a palavra do Senhor pelo seu Santo Espírito. Não adie mais. Faça um concerto com o teu Deus. Se renda a Cristo. Chore nos pés do Senhor Jesus. Deixe esta vida de pecado, esta vida de iniquidade, e se converta ao teu Senhor, que quer salvar a tua alma, arrebatando ela do fogo. É a palavra que Deus trouxe no meu coração neste dia, nesta noite de hoje.
não iremos prolongar mais. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, ouvimos a Tua palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. Talvez esteja alguém com seu coração ainda endurecido, Pai. Mas o Senhor é poderoso, meu Pai, para quebrantar este coração, Senhor. Quebranta este coração endurecido pelo engano do pecado, Pai. Faz uma obra de salvação na vida desta pessoa, Pai. Ó Deus, entra com a Tua misericórdia, com o Teu resplendor, como entrou na vida de Saulo, Senhor. Ó Deus querido e santo, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei e passareis a orar a mim. Oh, glória, glória, glória ao Senhor. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar de todo o seu coração, então abrireis os céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Oh, glória, glória a Deus. Santo é o Senhor, Pai. Resplandeça a luz do teu rosto sobre esta pessoa, Senhor. Está com a sua mente perturbada, cheia de ódio no seu coração, está respirando ameaças, como apóstolos, como Saulo de Tarso estava. Esta pessoa está com desejo de vingança, meu Pai, mas resplandeça pelo poder da Tua palavra, a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que diz: ore por aquele que vos persegue, bendizei aquele que vos maldizem, amai os vossos inimigos, ó Deus querido. Vá de encontro a este coração atormentado, esta pessoa perturbada, Senhor, meu Deus e meu Pai. Vai de encontro, ó Deus querido, pelo amor do Teu santo nome, ó Deus da glória. Entra, Senhor, com a Tua luz, com o Teu poder. Entra com a Tua paz, meu Deus, com a Tua misericórdia, com o resplendor da Tua glória, Senhor, nesta casa, neste coração, ó Deus. Que este espírito de morte venha sair desta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória, glória a Deus. Receba a doce paz do Senhor Jesus na tua vida, ouvinte. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Receba no teu coração, receba a paz de Deus, receba a paz do Senhor Jesus, receba a alegria da salvação na tua vida. O resplendor da palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Receba esta palavra da parte de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e ouça a palavra de Deus que nos limpa a cada dia. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória. Que a paz de Deus, o amor do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e a sua palavra permaneça nos nossos corações para todo sempre. Deus seja sempre louvado. Amém. E graças a Deus.